Durante séculos, a economia buscou responder a uma das maiores perguntas da humanidade: como utilizar os recursos disponíveis para melhorar a vida das pessoas? No final do século XIX, um grupo de estudiosos da Universidade de Cambridge revolucionou essa forma de pensar. Surgia ali uma das escolas econômicas mais influentes da história. Pois bem, a escola de Cambridge foi uma importante corrente do pensamento econômico que surgiu no final do século XIX, lá na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Seu desenvolvimento está ligado ao contexto da Segunda Revolução Industrial, uma época, um período marcado ali pela expansão do capitalismo, pela industrialização acelerada, pela necessidade de compreender fenômenos econômicos cada vez mais complexos em razão dessas mudanças e desse avanço. No contexto dos meados ali do século XIX, a economia era dominada pelas ideias da escola clássica, representadas pelos autores como Adam Smith, David Ricardo e John Stuart. Esses autores, eles estabeleciam uma relação direta em que a economia era entendida através do liberalismo econômico, que nada mais é do que a defesa da livre iniciativa, da propriedade privada e da concorrência entre as empresas. Nessa época, também se destacava o livre comércio internacional. Os países devem comercializar livremente, sem barreiras excessivas ou protecionismo. E também havia um destaque para o Estado limitado. Naquela época, esses autores eles construíram a ideia de que o governo ele deve atuar principalmente com áreas da segurança, da educação, da justiça, da infraestrutura, evitando assim interferir diretamente na atividade econômica. E aí é nesse cenário que surge a chamada Revolução Marginalista, da qual a escola de Cambridge faz parte. As transformações econômicas provocadas pela industrialização exigiam ali um esforço maior para novas ferramentas teóricas para explicar preços, consumo, funcionamento dos mercados, concorrência. Seus economistas procuraram combinar elementos da economia clássica com as novas teorias da utilidade marginal e do comportamento dos consumidores, justamente para construir novas ideias, novas teses que pudessem contribuir para a economia como um todo. Toda grande escola de pensamento é construída por pessoas que dedicaram suas vidas ao conhecimento. Na escola de Cambridge, dois nomes tiveram um papel fundamental nessa trajetória: Alfred Marshall e Arthur Cecil Pigou. Alfred Marshall nasceu em Londres em 1842 e foi um dos principais fundadores da escola de Cambridge. Atuou como professor na universidade e destacou-se por sua dedicação ao ensino e à formação de novos economistas. Sua influência moldou o pensamento econômico britânico do início do século XX e inspirou diversos alunos, entre eles Arthur Pigou e John Maynard Keynes. Entre esses alunos estava Arthur Cecil Pigou. Nascido em Londres em 1877, Pigou tornou-se aluno e posteriormente sucessor de Marshall na Universidade de Cambridge. Reconhecido por seu interesse em questões sociais e políticas públicas, dedicou sua carreira a estudar como a economia poderia contribuir para o bem-estar coletivo. Seu trabalho fez dele uma das figuras centrais da escola de Cambridge e um dos economistas mais respeitados da sua geração. A relação entre mestre e discípulo fortaleceu a escola de Cambridge e lançou as bases para importantes estudos que influenciaram a economia moderna. No próximo momento, conheceremos as principais ideias desenvolvidas por Marshall e Pigou e entenderemos por que elas continuam sendo discutidas até os dias atuais. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Hoje irei falar sobre o economista Pigou. A escola de bem-estar criada por Pigou defende que o propósito da política pública estaria na obrigação de maximizar o bem-estar coletivo, não exclusivamente o crescimento ou o lucro. Na sua obra The Economics of Welfare, publicada em 1920, ele estudou como os atos individuais influenciam o bem-estar da sociedade, e de que modo o Estado é capaz de reparar o desequilíbrio mediante subsídios e impostos. Vale ressaltar que Pigou foi o primeiro economista a metodizar a análise do bem-estar social dentro da economia. Outro conceito importantíssimo produzido por Pigou foram as externalidades, existindo a positiva e a negativa. Ele analisou que diversas atividades econômicas originam efeitos colaterais sobre terceiros, e que não são reproduzidos nos preços de mercado. A externalidade positiva acontece quando uma ação causa benefício para o outro indivíduo. Essa atitude é feita sem nenhuma recompensa. Um exemplo simples é a vacinação. Quando o cidadão é vacinado, ele se protege assim como ameniza o risco de transmissão aos outros cidadãos. Veja que ele não recebe nenhum tipo de bonificação para causar um benefício para o próximo, porém, indiretamente, ele ajuda o outro. Os dois ganham. Já a externalidade negativa advém quando uma ação
cria danos ou custos para o outro e o autor não paga pelo prejuízo. Um exemplo simplista é a poluição da indústria, pois ela arruína o meio ambiente e a saúde dos cidadãos. Porém, esses custos não são passados no preço final do produto. Veja que há um prejuízo causado pela fábrica, mas não impacta no preço do produto dela. Logo, não impacta o lucro, só um ganho. Para ver equilíbrio, o Pigou apresentou a seguinte ideia: o Estado precisaria subsidiar as benéficas, que seriam as externalidades positivas, para incentivar essas ações, e taxar as atividades prejudiciais, que seriam as externalidades negativas, para desmotivar essas ações. Esse conceito ficou conhecido como imposto pigoviano. Além disso, o Pigou defendeu uma ideia que ficou conhecida como efeito Pigou. Essa ideia defende que para facilitar o restabelecimento da economia era necessário apenas aumentar o poder de compra da moeda, pois assim estimularia o consumo. Vale ressaltar que esse argumento foi criado ao longo das épocas de deflação, que significa o declínio universal dos preços. Esse argumento foi pioneiro em esclarecer como a conduta dos consumidores impactam o ciclo econômico. Outra contribuição de Pigou para a economia é a teoria do desemprego. Ela disse que o desemprego conseguiria ser mitigado se a remuneração sofresse ajustes, diminuindo ele, com a finalidade de harmonizar demanda e oferta de trabalho. Para finalizar, devemos ressaltar que Pigou contribuiu para a consolidação da Escola de Cambridge. Além disso, ele influenciou grandes economistas como Edward e o Keynes, e seus conceitos de justiça sociais, políticas públicas e políticas ambientais permanecem como parâmetro até os dias atuais. Críticas a Arthur Pigou e Alfred Marshall. As contribuições de Arthur Pigou e Alfred Marshall transformaram profundamente o pensamento econômico. No entanto, como acontece com as grandes teorias, suas ideias também passaram a ser alvo de importantes críticas ao longo do tempo. No caso de Arthur Pigou, um dos principais questionamentos diz respeito à confiança depositada na capacidade do Estado de corrigir falhas de mercado. Pigou defendia que impostos e subsídios poderiam reduzir os efeitos negativos de determinadas atividades econômicas e promover maior bem-estar para a sociedade. Porém, diversos economistas argumentam que, na prática, o governo nem sempre dispõe de informações suficientes para definir a melhor forma de intervenção. Outro ponto frequentemente debatido é o chamado problema de mensuração das externalidades. Afinal, como calcular com precisão o custo social da poluição, dos congestionamentos ou de outros impactos causados pelas atividades econômicas? A dificuldade em medir esses efeitos podem comprometer a eficiência das políticas públicas propostas para corrigi-los. As ideias de Alfred Marshall também receberam questionamentos. Seus estudos consolidaram conceitos fundamentais, como oferta e demanda, elasticidade e equilíbrio de mercado. Entretanto, muitos críticos consideram que sua análise parte de um modelo excessivamente teórico, baseado na expectativa de que os mercados tendem naturalmente ao equilíbrio. Com o passar dos anos, as transformações da economia mundial evidenciaram que crises financeiras, desemprego, globalização e mudanças tecnológicas tornam o funcionamento dos mercados muito mais complexos do que os modelos clássicos conseguiam explicar. Mesmo diante dessas críticas, as contribuições de Pigou e Marshall permanecem fundamentais para a compreensão da ciência econômica. O debate em torno de suas ideias demonstra que o conhecimento evolui, justamente quando diferentes perspectivas são analisadas, discutidas e aperfeiçoadas ao longo do tempo. Pois bem, apresentaremos aqui para vocês alguns exemplos de alguns eventos atuais que se relacionam com os conceitos tanto de Pigou quanto de Marshall. O primeiro deles diz respeito às mudanças climáticas e mercado de carbono, que é uma vertente ligada mais aos conceitos de Pigou. Pigou defendia que algumas atividades econômicas geram externalidades, ou seja, impactos sobre terceiros que não são refletidos nos preços de mercado. Como solução a isso, ele propôs os chamados impostos pigovianos, cobrados sobre atividades que geram custos sociais. Qual que é o evento atual que se relaciona com isso? A expansão dos mercados de carbono e das políticas de precificação de emissões adotadas por diversos países. A OCDE e o Banco Mundial destacam o crescimento do uso de impostos sobre o carbono e sistema de comércio de emissões como instrumentos para reduzir gases do efeito estufa. E a relação disso com o Pigou é que o preço do carbono visa ou busca fazer com que empresas internalizem custo ambiental de suas atividades, exatamente como o Pigou defendia.
Outro exemplo atual diz respeito aos subsídios aos combustíveis fósseis, ainda também pelas vertentes de Pigou. Os subsídios aos combustíveis fósseis, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, continua apontando muitos países ainda subsidiam ou subprecificam combustíveis fósseis, ignorando os custos com poluição do ar e mudanças climáticas. Esse é um exemplo muito atual e que traz uma relação direta com o Pigou, que para ele, quando os custos sociais não são incorporados ao preço, ocorre uma falha de mercado. Então, a manutenção de subsídios a combustíveis poluentes é um exemplo moderno dessa situação. Saindo um pouquinho ali das questões de poluição, efeito estufa, questões climáticas, nós vamos para um outro tema que é muito atual: a inteligência artificial e a produtividade. Já esse tema ele é mais ligado às ideias concebidas por Marshall. Marshall estudou a formação dos preços, a oferta e a demanda e a importância da produtividade para o crescimento econômico. Atualmente, a inteligência artificial é vista como uma grande fonte potencial de aumento de produtividade e eficiência econômica. Estudos recentes do FMI e da OCDE analisam como a inteligência artificial pode elevar a produtividade e transformar mercados de trabalho e setores econômicos. E qual é a relação disso com Marshall? A inteligência artificial aumenta a eficiência produtiva das empresas, alterando custos de produção, ofertas de bens e serviços e, consequentemente, preços e competitividade de mercados. Por fim, não menos importantes, um outro tema atual: a concentração das Big Techs, que estão ligados tanto às vertentes de conceitos do Marshall quanto do Pigou. A OCDE destaca o aumento das discussões sobre a concorrência dos mercados digitais, especialmente em setores como plataformas digitais e de computação. E qual que é a relação disso com as ideias de Marshall? Marshall analisava como a estrutura dos mercados influencia os preços e a concorrência. Mercados muito concentrados, como é o caso das Big Techs, podem reduzir a competição e afetar consumidores. E qual que é a relação disso com o Pigou? Quando grandes plataformas geram efeitos sobre a sociedade que não são adequadamente considerados pelo mercado, ou seja, o uso de dados, poder de mercado, desinformação, surgem diversos debates sobre a regulação para corrigir essas falhas.